Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. E hoje a gente vai falar de migrações, né? Então, vamos lá. Tem um monte de conceito aí sobre migração, né? Diferença entre emigrante e imigrante, tipos de migração, né? Fluxo de migração aí para o Brasil, migrações atuais, né? Migrações atuais para o Brasil, migrações forçadas atuais, conceito aí de refugiado e de apátrida. Então vamos lá que tem coisa pra caramba aí para ser falada. Para começar, né, a diferença entre emigrante e imigrante, né? Os dois são a mesma pessoa, né? A diferença é dependendo do olhar, né, de quem está olhando essa pessoa, né? Então, por exemplo, né, o emigrante ele está partindo, né? Imigrante é alguém que está saindo, né? Então, brasileiro que está indo viver nos Estados Unidos, para mim, né, ele é um imigrante, né? Alguém aqui nosso que foi embora. Para as pessoas lá nos Estados Unidos, ele vai ser um imigrante, né? Alguém que está chegando, alguém de fora que chegou, né? Então não confundam a figura do emigrante com o imigrante, né? Lembra de exportação, daqui que a gente manda para fora, e importação, de fora que a gente traz, né? Emigrante, imigrante. Bem, tipos de migração. A gente pode pensar nas migrações aí de diferentes formas, né? Então, eu posso olhar para a migração e pensar nela quanto à área, né? Migrações internas são aquelas, né, que as pessoas vão se deslocar dentro de um mesmo país, né? Dentro do seu país. E migrações externas ou internacionais que envolvem aí outros países, né? Nessa aula eu vou focar nas migrações externas, né? E na próxima, que eu vou gravar aqui também, a gente fala das migrações internas no Brasil, tá? As migrações externas, elas podem ser intracontinentais, acontecem dentro do mesmo continente. Por exemplo, um paraguaio que vem viver no Brasil, um brasileiro que vai viver na Argentina, né? Ou intercontinentais, um brasileiro que vai viver na Europa, um europeu que vai morar no Japão, né? Envolve aí uma mudança de continentes. Elas podem ter formatos diferentes, a gente tem as migrações voluntárias, quando as pessoas mudam por vontade própria, e as migrações forçadas, né, quando elas não têm muita escolha. Migração forçada, ela pode se dever aí a uma característica climática, um vulcão que entrou em erupção, uma catástrofe natural, né? Mas geralmente quando a gente fala de migrações forçadas, a gente está falando de guerras, de conflitos, de escravidão, né? De pessoas que se deslocam, né? Porque foram obrigadas a mudar de lugar. Além disso, né? A gente vai ter aí as migrações quanto à legalidade, né? Elas podem ser legais, permitidas pela lei do país, né? Ou clandestina. É o caso, por exemplo, quando a gente vai falar de mexicanos que entram nos Estados Unidos, né? Eles não tiveram autorização para entrar, né? Alguém que pede um visto de visitante e fica lá, arruma emprego indefinidamente. Isso é uma migração clandestina, né? Uma migração legal é que acontece com autorização, a coisa do visto de trabalho, né? Quando o país atrai pessoas para viver nele. E por fim, né, a gente tem migrações quanto à duração, né? Migrações temporárias, né, sazonais, aí, transumância, né? As pessoas se deslocam, por exemplo, para trabalhar, juntar um dinheiro e volta, né? Brasileiros, por exemplo, que vão para o Japão, né? Trabalha lá nas fábricas uns 10 anos, um período de tempo menor ou maior que isso, e depois retorna. Imigrações definitivas, né? A pessoa vai e fica, né? Geralmente, quando a gente fala de imigração, existe um sentimento ali, uma vontade de ficar, né?
na maioria das vezes. Bem, não dá para não falar, né, do maior caso de imigração forçada envolvendo aí o nosso país, do ponto de vista aí internacional, né, ou intercontinental, africanos que ao longo da história, né, foram trazidos aqui para o Brasil para serem escravizados, né, para a América como um todo. Aqui são os números, né, de africanos que foram deslocados durante o tráfico, né, mas o Brasil recebeu aí o maior número de escravos. E quem migra por vontade própria, né, quem faz aí a migração voluntária, tem como objetivo, né, melhorar de vida. E melhorar de vida pode ser entendido aí de diferentes formas, né? Porque às vezes o que é melhorar de vida para mim não é para outra pessoa. Por exemplo, melhorar de vida pode ser ganhar um salário melhor, pode ser morar numa casa melhor, pode ser morar num lugar onde tem escola boa para os filhos, pode ser morar num lugar onde não tem que pegar tanto trânsito, enfim, né? Melhorar de vida. A gente pode entender isso de diferentes formas, tá? Opa. Aqui vocês estão vendo, né, um pouquinho do histórico da imigração para o Brasil, né, principalmente da imigração portuguesa, né, que é o maior fluxo aí oficial, né, ao longo aí de todo o período de colonização. O Brasil atraiu muitos portugueses, até hoje atrai alguns portugueses bem qualificados, né, para viver aqui no Brasil, médicos, engenheiros, falta às vezes mão de obra muito qualificada, e lá em Portugal, né, sobra mão de obra qualificada e falta emprego para essas pessoas, né? Então a gente tem aí um fluxo de portugueses, né, que são os períodos que mais vieram portugueses na história. Aqui são fluxos de migração, né, desde do final do século XIX até 1996. Notem, né, que vai oscilando ao longo do tempo, né? Tem momentos que a gente recebeu mais imigrantes internacionais, outros que a gente recebeu menos imigrantes. Aqui um pouquinho, né, da nacionalidade dos imigrantes que chegaram no Brasil. Vocês estão vendo aqui, né, os contingentes, né, portugueses são um contingente bem expressivo, italiano aqui, pelo menos no comecinho, né, de 884 até 1903, né, e aqui outras populações, né, espanhóis, alemães, japoneses que vieram para cá. Aqui onde esses imigrantes se fixaram, né? Então, no caso os portugueses, gente, se fixaram no Brasil todo, tá? Principalmente, obviamente, na orla litorânea aqui, né? Uns 100, 200 quilômetros ao longo do litoral, né? Que era o espaço mais ocupado do Brasil, né? E ainda é o espaço mais ocupado do Brasil. Mas quando a gente vai olhar aqui os italianos e descendentes, né? A gente vai ter eu acabei de olhar para esse mapa e eu percebi uma coisa aqui, tem coisa aqui errada, né? Porque tinha que somar 100%, né? Acho que aqui, né, ele está falando descendentes no Brasil, né? Então 30% da população de São Paulo, descendente de italianos, 40% da população do Paraná, 30% do Rio Grande do Sul, né? E aqui o número, né, desses descendentes, quanto que eles correspondem, né, em quantidade de pessoas. Não tem nada de errado. O professor que demorou para reinterpretar o mapa, né? Eu vi e depois eu monto as aulas e gravo um mês depois e acabo esquecendo. Aqui localização dos imigrantes alemães, principalmente Santa Catarina e Rio Grande do Sul, foram os estados que mais receberam imigrantes alemães. Imigrantes japoneses são um caso bem peculiar, né? Tem Paraná e São Paulo, e também lá na região norte, né, Amazonas e Pará, receberam muitos japoneses. Fluxos de migrações atuais no mundo hoje vão envolver principalmente países desenvolvidos, né, e pessoas de países pobres indo para países desenvolvidos, né? Então é sempre aquela coisa de buscar aí uma vida melhor. Por isso que os Estados Unidos e os países ali da Europa Ocidental atraem muita gente, né? A Rússia ali está mostrando, atraindo pessoas da
da Europa Oriental e do centro da Ásia, né? Então, assim, pessoas buscam, né, países mais ricos para viverem. Aqui vocês estão vendo também, né, o fluxo de estrangeiros para o Brasil, né? Então, de onde vêm os estrangeiros, né, que estão vivendo aqui no Brasil, né? Grupos de imigrantes a partir de 2005, né? Tem algumas coisas bem interessantes, né? Por exemplo, estadunidenses, bolivianos, paraguaios, né? São bem presentes, argentinos. Aqui a nacionalidade dos imigrantes que chegaram, né? Dos fluxos recentes. Então a gente tem aqui, ó, argentinos, bolivianos, um grupo bem grande, norte-americanos, chineses, colombianos, haitianos, peruanos e portugueses. Aqui, né, concessão de visto, né, ou de registro desses estrangeiros, né, que pedem aí, notificam o governo, né, para permanecer no país. São Paulo é onde está a maioria desses estrangeiros, né? E aqui os brasileiros que vivem no exterior, né? Então, o primeiro lugar onde tem mais brasileiros fora do Brasil são os Estados Unidos. Segundo lugar, o Paraguai, né? Os brasiguaios que foram lá atrás de terra, né? E o resto é só países desenvolvidos, tá? Assim, quando a gente pensa em brasileiros no exterior, com exceção do Paraguai, vai ter aí, né, pessoas que trabalham como mão de obra barata nesses países, né? No caso do Paraguai, a gente vai ter aí os brasiguaios, né, que se tornaram aí fazendeiros, donos de negócios no Paraguai, tá? Mas é um fluxo diferente aí dos demais, né? No resto, pensou em brasileiro no exterior, né? Pensa aí em trabalhadores, né, mão de obra barata nesses países, buscando melhores oportunidades de vida. Migrações forçadas recentes, né? Então a gente teve a crise na Venezuela, muitos venezuelanos saíram da Venezuela e foram para outros países, inclusive aqui para o Brasil. No caso da Europa, né, teve aquela crise migratória envolvendo pessoas da Síria, do Oriente Médio e do continente africano, né, se deslocando ali para o continente europeu. São hordas de pessoas, em função de guerra, fome e por aí vai. Aqui, né, pessoas naturalizadas brasileiras, né, e a origem dessas pessoas, né, então portugueses e espanhóis compõem um grande número, bolivianos, argentinos, paraguaios também, né, um contingente aí bem expressivo dos naturalizados, né, estrangeiros que pedem aí para se tornar cidadãos brasileiros. Por fim, né, condição de refugiado. Refugiados são os imigrantes forçados, né, que saíram ou que foram forçados a sair por temer aí alguma coisa, algum tipo de perseguição que pode pôr a sua vida, inclusive, em risco, né? Pode ser uma perseguição em função da religião, da raça, nacionalidade, grupo social, tá? E aqui, né, são a origem, né, de onde que a gente reconhece condição de refugiado no Brasil, tá? O refugiado ele cria uma situação, né, pode dar origem aí ao chamado apátrida, que eu já vou falar um pouquinho sobre ele, né? Aqui são refugiados reconhecidos, né, no Brasil, bastante sírios. E os apátridas, né, são pessoas sem pátria. O apátrida ele vai surgir, né, quando, sei lá, uma criança nasce num país cujo direito para obter nacionalidade é um direito sanguíneo, né? Então, o filho de imigrante que nasce num país que não é o dele, ele se torna, né, um apátrida até que ele consiga ser registrado no país de origem. Pessoas que são refugiadas e às vezes, sei lá, o país é extinto, né, também são considerados apátridas. Então, ó, indivíduos sem nacionalidade de nenhum estado, eles são privados de qualquer direito relacionado à nacionalidade em função da sua raça, religião ou extinção do estado em que antes viviam, né? Aqui eu deixei para vocês um linkzinho, né, explicando melhor aí essa questão dos apátridas.
E por fim, né, eu peguei aqui um exercício da UERJ, o desafio de pensar a imigração enquanto política pública, né? O conflito entre brasileiros e venezuelanos, desencadeado no dia 18/8/2018 em Roraima, é apenas o mais recente e dramático episódio do desafio que o tema da imigração representa hoje para o Brasil. Os registros de ataque na cidade de Pacaraima evidenciaram não apenas a falta de estratégia que tem marcado a política migratória brasileira, mas também a ameaça de crescimento de um sentimento anti-imigrante que já se expressa na intensa politização do tema revelada nas redes sociais nesses últimos dias. Então, aqui ele mostra, né, a distribuição dos imigrantes por grupos de idade, a maioria tem entre 20 e 39 anos, né? E aqui o nível de escolaridade, a maioria ensino médio completo, né? Apresente o efeito positivo para a economia do Brasil, mão de obra qualificada, né? Muitos desses imigrantes provavelmente são adultos em condição de trabalho com algum tipo de qualificação, né? E também com base na reportagem, identifique uma alteração na estrutura populacional de Roraima resultante da entrada desse grupo específico. Você tem muitos adultos, né? A pirâmide etária, né? O número de adultos ali vai inchar, né? Vai aumentar bastante aí a quantidade de adultos na população local, vai aumentar a população economicamente ativa e aí pode ter problemas, por exemplo, de emprego, né? Vai ter muita gente disputando emprego, vai ter um contingente aí de pessoas que vai ficar desempregada. Lembrando, né, que a chegada de muitos imigrantes também vai despertar sentimentos, né, como xenofobia, né? Às vezes por perder emprego para imigrante, por preconceito mesmo, por besteira, né, vão surgindo aí a xenofobia, que é esse preconceito, discriminação, às vezes que termina até em atos violentos, né, ataques, por exemplo. Aqui, outras duas questões, né? Acampamentos de imigrantes vindos da Venezuela foram destruídos. O excerto expressa uma ação de xenofobia, antipatia, preconceito pelo que vem de fora. Letra E. E a questão 9, recente crise generalizada se instalou na primeira república negra do mundo. Não pode ser entendida de forma pontual e simplória. É necessário compreender sua história marcada por intervenções, regimes ditatoriais, corrupção, desastres ambientais, originando a atual realidade socioeconômica e política do Haiti. No contexto atual, os problemas enfrentados pelo Haiti resultaram num expressivo fluxo migratório em direção ao Brasil devido ao seguinte fato, né? Busca por melhores condições de vida. E é isso, gente. Muito obrigado pela atenção de todos. Tchau, tchau.